Boa noite, gostaria que vocês abrissem, por favor, Lucas capítulo 24. E gostaria de ler do versículo 13 até o 27. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-los. Eles lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus disse: que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu ele. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e não contaram ter tido uma visão de anjos. E nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Eles lhe disseram: como vocês custaram a entender e como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram? Não deveria Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu gostaria de ler mais 2 versos aqui, porque o verso 28 diz que eles reconheceram Jesus. No verso 28, eles pediram para Jesus ficar com ele porque já estava tarde. E aí Jesus naquele momento fez refeição com eles. E diz assim: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos, esse é o verso 30, e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Irmãos, gostaria de meditar com vocês esta noite sobre esta palavra. E gostaria de bastante atenção. Tentarei ser breve e objetivo e sucinto no que Cristo quer nos transmitir esta noite. Primeiramente, onde é que Jesus encontrou esses discípulos? No caminho. Então Jesus encontrou esses discípulos no caminho. No caminho de Jerusalém, que foi o lugar que Jesus tinha sido crucificado. E para aqueles discípulos cujas notícias não teriam sido muito positivas, porque aquele que haveria de salvar o povo de Israel havia morrido. Esse era o assunto, essa era a pauta para aqueles discípulos. Hoje nós sabemos que o assunto da vez, o assunto da mídia, é essa doença terrível chamada Covid-19, né? O famoso coronavírus. Então pense que naquele momento da história, a notícia principal era essa. Ninguém falava em outra coisa, só falava no rei dos judeus que havia de salvar o povo e que fora crucificado pelos romanos. Os jornais da época, a imprensa da época, a mídia, só falavam nisso. E aí estavam aqueles 2 discípulos caminhando pelo caminho, caminhando entre Jerusalém e Emaús, caminho de Emaús. E aí, o que é que acontece? Jesus aparece para eles. E aí, o texto diz:
que os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Eles não reconheceram Jesus. Jesus então pergunta para ele: sobre o que vocês estão discutindo no caminho de Emaús? Enquanto caminho? Sabe, talvez seja essa pergunta que Cristo faz para nós hoje. Ele faz para todos nós que estamos aqui, e Ele faz para você que está assistindo essa live. O que é que vocês estão falando e discutindo enquanto caminho? Nós estamos numa caminhada cristã. Estamos nos preparando para o céu. E assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Se você não for, não me peça aí. Caminhando eu vou para Canaã, para Canaã. Então, eu estou indo para Canaã. Mas eu acredito que às vezes as nossas conversas, os nossos assuntos não são de pessoas que estão caminhando para Canaã, mas são de pessoas que parecem que querem ficar talvez aqui mesmo, porque se acostumou com esse mundo, se acostumou com esse cenário, com tudo que aqui tem, e que parece que não tem mais sentido o céu. E Jesus hoje nos pergunta, como perguntou para aqueles discípulos no caminho de Emaús: sobre o que vocês estão discutindo? Eu sei que muitas pessoas nesse momento de tensão, de preocupação, muitos se voltaram mais para Jesus, para estudar a Bíblia, para assistir mais coisas sobre Jesus. Mas tem muitas pessoas que parece que tem foco em tudo, menos na palavra de Deus, menos em Jesus Cristo. Tudo bem, eles estavam aqui falando de um Jesus Cristo que tinha morrido na sexta-feira. Então eles olham para Jesus e eles perguntaram: sobre o que vocês estão falando? Aí eles pararam com os rostos entristecidos e disse: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que ali começaram nesses dias? Você está desinformado? Você não está lendo os jornais? Você não assistiu os programas, os jornais televisivos? Você não sabe que todo mundo só fala nisso? Não tem outro assunto que tem chamado tanta atenção dos judeus, do povo aqui de Emaús e de toda a região, que foi a morte do Messias? Interessante que Jesus pergunta assim no verso 19: quais ou que coisas? Perguntou Jesus. Me diga, Jesus ali, quase como irônico, porque ele estava vivo, estavam falando dele, e Jesus se faz desentendido, até porque ele é onisciente. Quais coisas têm acontecido? Ora, que o Jesus que dizia ser o Messias, que é aquele que vinha salvar o povo, ele morreu. E aí é que Jesus começa a dizer: não, vocês não entenderam nada. E começa a abrir as escrituras, explicar desde Moisés até passando por todos os profetas o que é que tinha acontecido. Jesus estava vivo diante deles, e eles estavam o quê? Falando de um Jesus morto que ainda estava na tumba lá em Jerusalém. Jesus estava no caminho com eles, mas eles estavam falando de um Jesus que estava morto na sexta-feira à tarde, para aqueles que acreditam, ou na quarta-feira para outros que acreditam. Estava morto. E ele ali, naquela tarde de domingo, enquanto caminhava, enquanto eu estou aqui vivo perto de vocês, estou vivo, vocês não compreenderam nada. Vocês, meus amigos, estão lendo os jornais de sexta-feira, de sábado. Hoje é domingo. E se você não sabe, os jornais de hoje estão dizendo, eu quero dizer para vocês, isso é Cristo dizendo, os jornais de hoje estão dizendo e anunciando o Cristo vivo e não o Cristo morto. Vocês estão lendo notícias atrasadas. É tão interessante pensar nisso.
que essa semana, às vezes a gente vai no link do YouTube e aparece assim, não sei quantas mortes, e às vezes a gente se assusta quando pensa que não abre o jornal, aquela notícia era do outro dia, do dia anterior, já está atualizado aquele número e a gente se assusta. Essa semana eu estava vendo assim no link do YouTube de 800 mortes, quando eu fui olhar no jornal estava 1056. Então, eu estava lendo o quê? Notícias do dia anterior. Esses discípulos de Emaús estavam lendo notícias da sexta-feira. Estava falando de um Cristo morto. E Cristo estava ao lado deles, vivo. Qual é a mensagem que Cristo tem para nós hoje? É que muitas vezes, muitos cristãos estão vivendo momentos terríveis, mas morrendo de medo, morrendo de ansiedade, porque muitas vezes, ao dizer que acredita naquele Cristo, às vezes ele está acreditando no Cristo que está morto, e não no Cristo que está ao seu lado vivo. Sabe, ele está ao seu lado, ele vive. O nosso Redentor vive, disse Jó. Porque ele vive, nós cantamos hoje. Temor não há. Não há para quem mais temer. Não estou dizendo aqui que não sejamos precavidos, que não sejamos prudentes, porque isso é uma consciência mental e mundial. Mas eu estou dizendo que esqueçamos o medo, porque o nosso Redentor está ao nosso lado. Solta o cabo da nau, entrega o remo, entrega o leme para Cristo, criar a sua história, que Ele está contigo. Infelizmente, irmãos, a humanidade vive da síndrome de Emaús. O que é a síndrome de Emaús? É a síndrome que esses discípulos tiveram aqui. As pessoas muitas vezes estão no hoje, mas com notícia, com informações, vivendo coisas que aconteceram no passado, há um ano atrás, há 2 anos, há 10 anos, há 2 meses atrás. As pessoas estão vivendo com a síndrome de Emaús, diante de um Cristo vivo, diante de todas as respostas para a sua vida, diante de todo o amor de Cristo, mas vivendo as tragédias do passado. Pessoas sofrendo com complexo de culpa, pessoas sofrendo com um casamento desfeito e sempre lembrando: ninguém me ama, todos me rejeitam. Vivendo com a síndrome do Emaús, do passado, de tragédias do passado, como esses discípulos aqui vivendo da tragédia da sexta ou da quarta, enquanto eles estavam no domingo diante de um Cristo vivo, perto deles. Vocês não entendem nada. Jesus está dizendo: o túmulo está aberto. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Porque você está indo para o passado, se o seu presente é o Cristo vivo. Alguém disse que o futuro não existe. É verdade. E o passado? O passado já era. Não adianta. Você não vai mudar o passado, a história. Cristo tinha sofrido aquela tragédia. Talvez eles quisessem que não fosse assim. Talvez eles quisessem que Cristo tivesse se tornado o rei de Israel, subido no trono, tomado o trono lá do imperador romano, tomado o trono de Davi terreno. Era esse o pensamento dele. E lamentassem por isso e não conseguia desprender disso. Estava ligado demais a isso que não conseguia enxergar Jesus. Tem pessoas que não enxergam Jesus diante de si. Por quê? Porque está preso ao passado, às tragédias do passado. Vive a síndrome de Emaús. E Cristo nos ensina: não, esquece o passado. Hoje, eu estou dando uma nova chance. Estou dando uma nova chance. Você não pode viver mais lamentando o que aconteceu, sofrendo por alguma coisa que você fez no passado, ou porque alguém te disse algo no passado.
ou porque você não conseguiu aquele emprego que queria, não conseguiu aquele sonho que você pretendia. Para que viver com essa síndrome? Viva o presente, viva o hoje. Viva o Cristo que está perto de você. Vivo. Talvez a maior mensagem da ressurreição de Cristo seja isso. Cristãos, vocês estão diante de um Cristo vivo. Esse livro, A Última Semana de Cristo, acho bem interessante, que muitas vezes nós enfatizamos muito a morte de Cristo, mas sem ressurreição não há cristianismo. É a ressurreição de Cristo, o fato de Ele estar vivo, que nos garante estar aqui, você assistindo essa live, eu aqui pregando, tendo alguém aqui que um músico que toque também, senão não poderíamos nem estar aqui, porque o fato de Cristo viver que dá sentido às nossas vidas. Não sejamos como os discípulos de Emaús, cegos, presos ao passado, preso aos momentos que você ainda era velha criatura. Hoje você é uma nova criatura em Cristo, presa a traumas, a complexos de culpa, e agora você não precisa mais disso, porque Cristo é a tua justiça, e Ele te liberta, Ele te salva. Cristo está vivo, está ao teu lado no caminho. Não seja cego. Por que procura entre os mortos aquele que vive? Disse Jesus. Eu termino a mensagem fazendo essa mesma pergunta de Cristo: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Por que viver sofrendo com tragédias do passado, se você tem hoje para fazer diferente do que você sempre fez? Hoje é o dia mais importante da sua vida, é o presente. Não é mais viver de notícias atrasadas, de coisas ruins. Não. Viva o Cristo vivo, que reina, que mora no nosso coração. Não há por que temer, não há por que duvidar, não há por que ficar ansioso ou chorar, porque Ele te ama e Ele cuida de você. Só para encerrar, essa história dos discípulos de Emaús, eu me lembro de uma parábolazinha de um rapaz que teve um sonho, e nesse sonho ele via 4 pegadas, né? No momento da vida dele, ele via 2 pegadas dele e as 2 pegadas de Jesus. Mas no sonho ele percebeu que ele ia passando por momentos mais difíceis da vida dele, ele não conseguia enxergar mais as 4 pegadas, só 2. Então ele vai, chega para Jesus e diz: Jesus, como é que pode? Eu estou percebendo no meu sonho que nos momentos de mais dificuldades da minha vida, de problemas, o Senhor me abandonou. Eu estava caminhando na praia sozinho. Não, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Aquelas pegadas na areia, as 4 pegadas, as 2 pegadas não eram suas, eram minhas. Que nos momentos de maior dificuldade da sua vida, eu te carreguei no colo. Amém? Então, se você hoje vive momentos de tensão, de tristeza, se a humanidade hoje está passando por isso, aflições, saiba que Deus hoje te carrega no colo. Você que está assistindo essa live, qualquer lugar que você tiver acesso, saiba que esse momento é um momento difícil, mas que Cristo está carregando a humanidade no colo. Ele não nos abandonou, porque Ele prometeu que estaria conosco até a consumação do século. Ainda que ande pelo caminho do vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Ele vive, Ele está no caminho conosco, como estava no caminho com aqueles discípulos. E quando no caminho nós acharmos que está difícil esse caminho, Ele nos carrega no colo. Portanto, é hora de desprender
a síndrome de Emaús. Porque você não crê no Cristo morto, você crê no Cristo vivo. Porque Ele vive. Esse é o sentido de estarmos aqui, de você estar aí nesse momento. Vamos cantar mais uma vez, porque Ele vive. E eu vou orar por mim, por você, para que Ele aumente a nossa fé. Nesses momentos de tantos problemas, tantas perguntas, muitas vezes sem respostas, para que nós possamos entender que Cristo está no comando, no controle da humanidade. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai Ele está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nosso Redentor vive. Ele está bem pertinho de nós. Que pena que muitas vezes nós não reconhecemos. Que pena que Jesus às vezes Ele desaparece para a gente num sorriso de uma criança, nas bênçãos que Ele nos dá, um livramento. E a gente às vezes pergunta: onde está Deus? Parece que Ele não me ama mais, parece que Ele esqueceu. Nós cegamos como aqueles discípulos de Emaús, mas Ele está ao nosso lado, Ele vive. Ele prometeu de estar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sei que você diz: onde está Deus nesse momento de uma doença tão terrível que está assolando a humanidade, que está permitindo que pessoas fiquem sem trabalhar e passem fome? Ele vive. Ele está conosco, ajudando a superar esses momentos de dificuldade. Ele está nos carregando no colo, a humanidade no colo. Porque muitas vezes é o inimigo que faz isso por causa do pecado no mundo. Mas Cristo, Ele está tentando
Ele diz, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Nós não fomos ainda consumidos, a humanidade não acabou por causa de Cristo, que vive e que reina. E Ele quer viver e reinar no seu coração. Permita que Ele faça isso hoje na sua vida. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, pois eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É nessa certeza que Ele vive que vamos orar agora. Senhor Deus, Tu és um Deus poderoso, que vive, que reina, que está ao nosso lado. Portanto, pedimos que o Senhor conforte e que o Senhor nos ajude a vencer todas as nossas ansiedades, nossos medos, nossos temores, para que nós possamos, ó Deus, te servir melhor a cada dia, sabendo que não estamos servindo um Deus morto, que nós não possamos viver de tragédias do passado, não, que possamos viver o hoje, o presente, o dia do Cristo vivo, que possamos se enxergar que o Senhor está conosco a cada dia. Essa é a nossa oração, que a humanidade toda possa enxergar que o Senhor está presente na história e guiando essa história. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, agradecidos.